Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o evangelista Wilton Alves. Eu tenho uma palavra para o seu coração nesse nosso momento de meditando na palavra. Toda terça-feira a gente tem uma palavra para a sua meditação. Acabei de chegar agora do culto de doutrina ali no pastor Edson Silva, na Adejuvec, e agora nós temos uma palavra para você. Semana passada nós falamos sobre temperamento, sobre os temperamentos humanos e falamos e mencionamos alguns profetas e apóstolos ao qual eles demonstraram o seu temperamento. Uns um temperamento mais sanguíneo, colérico, outros mais melancólico e fleumático. Caso você não tenha assistido, é só você acessar a nossa página oficial do Facebook, facebook.com/EV Wilton Alves, ou nosso canal no YouTube, youtube.com/Wilton Alves. Hoje eu escolhi um homem de Deus, um patriarca, para nós meditarmos um pouco sobre a sua vida, que é o servo do Senhor, por nome de Abraão. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé, amigo de Deus, um homem ao qual Deus escolheu para sair da sua terra, da sua parentela, onde está lá em Gênesis capítulo 12, acreditando numa promessa que Deus tinha para a sua vida. Ele sai de lá, da terra dos seus pais, ele sai de Ur dos Caldeus, de Padã Arã, só que ele leva a sua esposa Sara e ele leva também o seu sobrinho Ló. Mas a Bíblia menciona que ele sai dali sem saber para onde ir e diz que ele confiava nas promessas do Senhor. E logo quando ele sai, Deus o abençoa, Deus o faz prosperar, não só ele, mas também o seu sobrinho, que as bênçãos do Senhor estavam sobre ele. Mas lá em Gênesis capítulo 13, a Bíblia menciona que houve uma certa desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque eles cresceram sobremodo e eles já não conseguiam mais coabitar no mesmo local. Então Abraão ele toma a sábia decisão de dizer: olha, está havendo discussão entre os meus pastores e os seus pastores. Você escolhe para onde você quer ir, o lado que você quiser ir. Você escolhe um lado, o lado que você for, eu seguirei para o lado contrário. E diz que o Ló ele olha para aqueles campos verdejantes e ele então escolhe como se fosse a melhor parte, ou o melhor lugar, né? Ele escolhe para a direção de Sodoma e de Gomorra, porque era o local verde, aparentemente um local mais propício para a agricultura, para a plantação. Então ele vai para ali junto com sua família e com os seus pastores. E aparentemente Abraão fica com a parte pior, porque ele ficou sem escolha, ele deu o direito de escolha para o seu sobrinho Ló. Então ele vai para um local pedregoso, um local árido, difícil de plantação. Mas não importa para onde nós decidimos ir, para qual local nos mandar, se as bênçãos do Senhor estiver sobre a nossa vida, irá prosperar. E o que acontece é que assim também é na nossa vida. Se não há um acordo, se não há uma comunicação, se não há condições de nós convivermos passivamente, a melhor coisa que nós temos que fazer é se separar para evitar intriga, briga, discussão. E o que acontece é que Ló vai para a região de Sodoma e Gomorra e Abraão fica naquela parte árida, pedregoso. Aparentemente, ele ficou no prejuízo.
Mas o desfecho da história vai dizer que por mais de uma vez, Abraão intercede pelo seu sobrinho em um momento onde havia guerra. Ló, ele é levado como escravo junto com a sua família, e Abraão, ele precisa interceder em favor do seu sobrinho. Ele vai ali com seus 318 homens, amigos, que estavam sobre a sua guarda, sobre a sua proteção, sobre o seu trabalho, e resgata Ló das mãos dos inimigos e o liberta, não só Ló, mas todos aqueles que foram levados cativos e escravos. É onde é mencionado na Bíblia pela primeira vez que Abraão ele vai dar o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote de Salém. Assim também é nas nossas vidas, meus queridos, há alguns momentos ao qual nós precisamos ver se vale a pena estar num local onde não há comunhão, não há paz, não há harmonia. Caso isso não tenha condição de coabitar e de viver juntos, a melhor coisa a se fazer é se separar e cada um seguir o seu caminho. Foi isso que Abraão decidiu fazer para viver em paz. As bênçãos do Senhor e a promessa permaneceu sobre a sua vida. Não foi a primeira vez que ele teve que administrar um momento de contenda na sua vida. Mais à frente, Abraão, querendo antecipar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, em um momento de fome, ele pega a sua família e vai para o Egito junto com Sara. E ao chegar ali, ele, aconselhado pela sua esposa Sara, ele pega uma escrava e a faz dela sua concubina para se deitar com ela, para gerar a filhos, que é Agar. E o fruto desse relacionamento vai nascer Ismael. Nós vamos ver lá na frente que então isso começou a haver desavenças desse relacionamento entre Agar e Sara, e ele acabou tendo que despedir Agar do meio do seu arraial, e nós vemos que isso acabou gerando dois povos. Mais à frente, Deus cumpre a sua promessa, mas através de Sara. Abraão já avançado em idade, com 100 anos, Sara com 90 anos, aí então ela vai gerar a luz e dar ao filho por nome de Isaque. O que Abraão tentou fazer foi ajudar Deus, tentou precipitar uma bênção e uma promessa que já estava sobre a sua vida. Isso traz lições para nós. Nós devemos saber aguardar o tempo de Deus, as promessas do Senhor sobre a nossa vida, para a gente não se precipitar e não trazer contenda nem maldição sobre a nossa vida. O que aconteceu é que, mais uma vez, Abraão precisou administrar isso. E isso acabou gerando dois povos, duas nações, que são o fruto de Ismael, que é o povo dos ismaelitas, que Deus, por ter prometido abençoar a Abraão, acabou abençoando também a Ismael, não desamparou. E também através de Isaque, que vai ser a ramificação do povo hebreu e do povo judeu. Então, até hoje existe uma dificuldade de harmonia, de comunicação lá no Oriente Médio, entre os palestinos e os judeus, oriundo lá atrás de uma precipitação do pai da fé, de um dos patriarcas, por ter tentado antecipar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então nós sabemos que posteriormente Deus cumpre a sua promessa, Deus faz valer a sua promessa, mas que isso sirva de lições para nós nos nossos dias, que a gente saibamos esperar o tempo de Deus para a nossa vida, que a gente possa aguardar as bênçãos do Senhor para que tudo venha a acontecer nos tempos ou no tempo de Deus. Houve esses dois momentos em que Abraão
leva o seu sobrinho, mas ele soube administrar. Depois desse outro momento de Agar com Sara, mas ele soube administrar, mas ele jamais perdeu as bênçãos do Senhor e as promessas de Deus sobre a sua vida. Que a gente possa saber administrar, saber esperar, para que a gente não venha se precipitar e trazer maldição em vez de bênção sobre nós. Fique com esta palavra, aprendendo um pouco com os erros e com os acertos do patriarca Abraão. Tenha uma noite abençoada e uma semana de bênção próspera pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Quinta-feira nós retornaremos com o cristão e a política. E no final de semana nós estaremos com a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Leandro Lopes, boa noite. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Deus possa estar abençoando aí. Leandro é do nosso grupo lá, nosso partido PROS, candidato a vereador. Ele está aqui, o futuro vice-prefeito. Nós estamos vindo junto com o Major Elias José como seu candidato a vice-prefeito, e o nosso candidato a prefeito é o Major Elias José, no município de Queimados. O nosso número é 90. Um forte abraço, Leandro. Obrigado pela sua audiência aqui, por estar nos assistindo nesse momento. Tá bom, meu querido? Um forte abraço, noite abençoada, que Deus possa abençoar você e a sua família. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.